Salve, salve, rapaziada. Ali. Salve, salve, minha galera. Pegou a câmera? É aquela ali, papá. Pegou rápido, velho. Rapaz, é tanta câmera que a gente tá se perdendo. Mas a gente vai aqui, tem que numerar, trocar a cor, sei lá. Botar uma lanterninha ali que tá acesa na hora. Galera, muito obrigado por você estar assistindo. Esse aqui é mais um Rota Mais 55 Podcast. Mais uma vez, né, velho? Aqui, chega mais, fica à vontade. Fica de quequé aí, senta no sofá. Uma fica de quequé. Isso é massa demais. Aqui agora é de manhã, então vou falar o quê? Pega aí, toma um cafezinho, uma creme crack. Galera, nós somos o Rota Mais 55 Podcast, como eu falei. Estamos na Nova Zelândia, especificamente em Auckland. Galera, fala aqui, ó, tem alguém mandou uma mensagem pra gente perguntando se a Nova Zelândia era um bairro da Austrália. Não, galera, aqui é um país perto da Austrália. Uma ilhazinha vizinha. Legal, senta aí, maratona nossos vídeos, volta atrás aí que você vai ouvir falar muita coisa sobre a Nova Zelândia. E esse podcast sempre traz pessoas interessantes, pessoas legais para contar a sua história. E não é diferente hoje. Hoje é especial. Eu queria ter aberto um podcast diferente. Eu estava aqui pensando em falar assim: Hello, Butterfly. Deveria. Poxa, eu pensei nisso a noite toda ontem. Vamos fazer. Hello, Butterfly. Gente, K-Fortes. Não erra meu nome, pelo amor de Deus. K-Fortes, né? Karina Fortes. Muito obrigado aí por ter aceitado vir conversar com a gente. Obrigado a vocês. Que legal, velho. Show de bola. E, como sempre, a gente quer aqui ouvir um pouco da história de cá. E eu tô muito ansioso hoje, porque, tipo, eu sou um fã. Ai, sim. Primeira vez eu tô trazendo, assim, uma pessoa assim que eu assistia desde o Brasil, antes de vir para cá. E quero te agradecer pessoalmente pelos vídeos que você fazia e continua fazendo para ajudar as pessoas que estão no Brasil. Obrigada. É muito legal. Um conteúdo bem interessante. Você viu? Cheio de informação. Mas vai lá, galera. Mas não vai agora, não. Não sai do vídeo aí, vai lá, não. Espera, assiste o vídeo, depois vai lá. Vai ter aí nos comentários tudo aí. Na descrição, todas as informações dela. Você vai lá, dá um saque, segue, deixa o likezinho, é legal. Isso aí, no Instagram, no YouTube, no Face também? Não. No Face não, né? Só Instagram e YouTube. Exato. Fechou. Beleza, bom demais. Quer falar mais alguma coisa, Miro? Não, tô de boa, a gente parou de pagar as contas. Sim, mas tá passando aqui, ó, galera. Tá passando, vai ter ali, ó, galera. Tem lá. Olha lá, ó, Frates Pizzaria. Tem aí também Bruno, tem. Bruno, ó, personal trainer. Tá sabendo demais. Tá vendo aí? É o Gladys. Será? Eu não sei, acho que é. O Gladys Cigano é a da Lara. Gladys Cigano, olha lá. Gladys Cigano, Brasília Jiu-Jitsu. Brasília Jiu-Jitsu. Cá, fala um pouquinho pra gente aí, conta um pouquinho de onde é cá, o que fazia no Brasil, o que comia. Onde vivia, onde se escondia. Onde se escondia, CPF, RG. Vamos lá. Eu sou de Novo Hamburgo, né, do Rio Grande do Sul, que é pertinho de Porto Alegre. Eu trabalhava com couro, né, eu me formei em técnica em curtimento, que não é curtir a vida. Caramba! O pessoal fazia essas piadinhas, mas curtimento é de transformar a pele de animal em couro. E aí eu me formei nisso no high school, né? Que no Brasil a gente tem muito disso de fazer curso técnico enquanto tá fazendo segundo grau. Aí eu me formei nisso, trabalhava numa empresa química, e aí eu tava fazendo a faculdade de engenharia química no Brasil. E aí eu tinha 18 anos só, né? Nenê, achava que sabia tudo. E aí conversa vai com os meus chefes, várias feiras, né? Porque coisa de couro, a gente faz muitas feiras lá na região do sul. E aí vinha muita gente de fora e tal, e eu fazia os trabalhos tudo, mas eu não sabia apresentar eles, porque eu não falava inglês. Então eu falei com o meu chefe assim, eu tava pensando em fazer um intercâmbio. Ele, isso é uma boa, né, a gente aprende muito inglês e tal, a gente aprende muito mais quando vai pra fora do país do que no Brasil, enfim. Aí ele me incentivou, aí eu não sabia que país ir, daí meus amigos estavam falando assim, a gente vai pra Nova Zelândia, porque lá o dólar é mais barato, na época, 2007 isso. O dólar era praticamente 1 por 1 com o real. E aí eles falaram, a gente vai pra Nova Zelândia, eu não sabia nem o que era Nova Zelândia, eu tive que pesquisar na internet. Não tinha redes sociais naquela época, então era tudo no Google mesmo. E aí eu falei pros meus pais, minha mãe não queria que eu viesse, né, porque tinha 21 anos na época quando eu quis vir. E minha mãe assim, não, tô muito novinha, é muito longe, não sei o que. Ela tentou o máximo
evitar que eu viesse, mas eu falei, não, eu vou ir. E eu vou ir para 6 meses. Se eu não gostar, eu posso voltar antes, não tem problema nenhum, sabe? Eu sempre penso no pior que pode acontecer. E o pior era, não gostei, não me adaptei, tô morrendo de saudade de casa, eu vou pegar o avião e vou voltar. Sim. É o pior. Então eu falei, se isso é o pior, não tem por que não tentar. E aí eu vim, meus amigos estavam aqui, eles me pegaram no aeroporto e tudo. E aí logo depois eles voltaram, porque eles queriam vir pra cá fazer dinheiro e tal. E mesmo naquela época, Nova Zelândia não é um país pra se fazer Não dinheiro, é, né? até Sim, hoje, né? Até hoje. E aí eles não ficaram aqui muito tempo e eu fiquei. E aí eu consegui trabalho na minha área aqui. Então eu acabei ficando mais ainda, queria fazer até trazer produtos da empresa que eu trabalhava no Brasil pra cá. Já tava assim querendo fazer uns esquemas, né? Fazer não. Viu? uma É. grana por fora. Exato. E aí eles me deram visto, tudo. Então eu fui ficando. Tô aí até hoje. Criou raízes. Criei raízes, assim. Minha mãe sempre falava, tu não vai voltar pro Brasil. Ela tentava fazer meus amigos me convencerem, sabe, a voltar. Mas eu acho que eu não sei, a Nova Zelândia tem muito a minha vibe, assim. Eu sou uma pessoa mais reservada, mais na minha, assim. E o país, como é pequeno e seguro, também tem essa vibe, sabe? Então eu gostei Sim. bastante de morar E aqui. te possibilita, né, viver desse jeito. É. Com É. qualidade e conforto. Pra quem não gosta de muita agonia, que é top demais. É. Uma Eu das... até gosto de cidade grande, por isso que eu moro em Oakland, mas não, assim, aquela coisa louca, sabe, que nem Nova York, São Paulo, assim, eu acho que a gente cansa muito só pra sair de casa, em É. cidades tão grandes assim. Tu falou que fez lá, eu me interessei por essa parada, assim, de curtir couros. É a primeira vez que eu ouço alguém falar assim. Porque é uma profissão, assim, que não existe muitas escolas que ensinam. Então tem uma no Brasil, eu não vou saber agora, que faz tantos anos, mas eu acho que tinha uma na Alemanha também. Então, assim que eu vim pra cá e eu falei com as empresas, mesmo eu falando inglês, e assim, a gente quer que tu trabalhe com a gente. Porque não é um curso que muita gente conhece. A maioria das pessoas que trabalham nesse ramo, elas trabalham sem nenhum curso, né? Elas vão porque tem experiência e tal. Então, eu tive que morar no interior da Nova Zelândia, porque daí a empresa daqui fechou. E como eu tinha o meu visto vinculado com a empresa, eles falaram pra mim, pra gente não perder teu visto, a gente vai te mandar pra filial lá de Te Aroha, que é aqui perto de Hamilton, assim. Fui pra lá, fiquei 1 ano, odiei. É porque é uma cidade, tem 500 pessoas na cidade. Sério mesmo, é horrível. Puts. É. Tive que morar lá, mas aí a empresa pagava a casa, pagava tudo, Sim. né? E aí eu trabalhava com peles de bezerro e veado. É difícil falar isso aí, viado. É. Não, mas é Porque as pessoas fazem legal. piadinha, né? É, o Isso eu fiquei problema é pensando. esse. É. Mas, poxa, que legal. E esse negócio assim, curtir, você trata. Sabe por que eu fiquei assim meio interessado? Porque eu assisto muito no National Geographic. Tem um programa que eu acho que é Isolado no Alasca. Uhum. E que a galera caça. E aí eles vão e curtem o couro pra Com fazer sal. roupas com sal. É. E tipo, se eu não me engano, eles tiram o cérebro do animal, mistura na água pra fazer uma composição e passa no couro pra Isso ele eu já não sei, curtir. Isso deve ser uma coisa É. bem rústica da Acho Idade que é da uma... Pedra, assim. Isso é uma parada É. bem antiga. Eu sei, o sal com certeza conserva, né, a pele do animal. Mas é bem interessante o curso. Eu achava que eu não ia gostar, porque é muito fedida, aquela coisa toda. Mas o processo químico é muito interessante, né? Tu pegar uma pele do animal e transformar em qualquer coisa, tipo bolsa, sapato. É Aí, bem no caso, interessante. lá você trabalhava com couro. No Brasil, eu trabalhava numa indústria química que fazia os produtos químicos para a indústria do Ah, curtume. entendi. Então, eu tinha que ir nos curtumes, ver se estava tudo certinho, se estava usando o produto bem, tentar vender um produto melhor, Sim. nosso, sabe? Tentar ali falar com os Entendi. outros técnicos, o nosso produto é um pouquinho melhor, vamos fazer um teste. Então, eu fazia isso. Deu um toquinho de gente indo lá com os caras, que é um ramo muito masculino, né? Sim. Aqui era no mesmo. Você trabalhou do mesmo jeito ou Aqui você eu trabalhava trabalhava no direto? setor. Lá no Brasil era mais na parte intermediária, digamos assim, do couro, que tem a primeira, né? Que é quando a pele tá crua. E daí tem a intermediária que tu só prepara a pele para depois receber o acabamento em cima. Então, eu trabalhava no meio. E aqui eu fui trabalhar no acabamento, que daí é quando passa tinta, faz as estampas, aquela coisa tudo no couro, assim, dependendo do que o cliente quer, sabe? Porque eles compram. O de ovelha faz o quê? Tapete, blusa de frio. Daí os curtume não é assim, um curtume trabalha com todas as peles, cada curtume trabalha com peles específicas. Então como eu trabalhei numa indústria química, né, a gente tinha clientes que trabalhavam com pele de cobra, que é até ilegal, assim, mas tem uma cobra que podia, e jacaré, coisa assim. Mas aqui na Nova Zelândia o forte mesmo era bezerro, por causa da indústria do leite, e veado, né, que é o forte.
Que interessante, Boa. interessante. Mas assim, no Brasil você trabalhava mais na parte química, Na parte de química. venda de química, e na Nova Zelândia você continua assim ou você Não, trabalhou não, não. diretamente? Não, eu aqui na Nova Zelândia trabalhei com isso, era na fábrica mesmo, no curtume mesmo, no chão da fábrica, com a parte, né, acabamento, assim, do couro. E aí, depois eu não quis mais fazer isso, que eu não queria mais morar lá. Então, na época, eu consegui aplicar a residência por partner. Então, isso daí para me desvincular da empresa, porque senão eu teria que trabalhar, na época, eu não lembro direito se era 1 ano ou 2 anos a mais na empresa para poder aplicar a residência, porque tem que ter uns anos de Sim, experiência e sim. tal. E eu não queria mais. Eu falei: eu vou voltar para o Brasil". Daí a immigration advisor na época falou: "Tu pode aplicar como partner, é muito mais rápido, mais barato e já pode já sair de lá". E daí 40 dias depois eu já ganhei residência, daí obviamente eu abandonei E a assim, indústria. nesse processo todo, obviamente, você já estava com seu marido Não, atual. eu tinha um outro namorado. Sim. Ele era kiwi também ou É, era é. brasileiro? Não, era kiwi. Kiwi. Aí, Kiwi mexicano, ah, misturado aí. É que porque na legal. época que você chegou não tinha muito brasileiro assim, né? Até tinha, 2007 tinha, tinha. tinha. Já tinha uma Tinha galera, né? brasileiro aqui que já estava com empresa, tudo, de construção, né? Já tinha uma Ah, galera aqui. Agora, obviamente, a gente sabe mais, porque, né, tem mais vídeos e coisas assim sobre a Nova internet, Zelândia, é né? claro. Mas o pessoal no meu trabalho, o último trabalho que eu trabalhei numa escola de inglês, tinha as meninas que são brasileiras também. Elas já estão aqui há 20 e poucos anos. Que legal. É, Uma galera, hein? Tem é, muita gente antiga aí, né? tem. E quando tu chegou aqui, conta pra gente aí o que tu Era achou, tudo assim, mato. da primeira impressão, assim, o que... Ah, eu esperava, porque eu vim de Novo Hamburgo, que não é uma cidade muito grande, por mais que seja perto de Porto Alegre, mas não é uma cidade relativamente grande. Então eu tinha na minha cabeça, assim, que Auckland seria, meu Deus, é tipo Nova São York. Paulo. É, enorme, assim, muita coisa pra fazer, muitas baladas e tal. Aí eu achei meio, assim, fazenda, sabe, a vibe de Auckland. Assim, nossa, como é pequena, como é meio fazenda e tal. Mas eu gostei pela segurança, o que fez eu ficar, assim, como mulher e jovem, foi a segurança de eu trabalhava numa churrascaria, o Wildfire, ali Sim. Sim. na No Harbour? K Street, como é o nome daquela rua? É no Harbour ali? É, na Harbour Na ali, Rabo, perto do Hilton. Isso. Foi meu primeiro emprego, assim, depois antes, né, de ir para o costume e tal, quando eu estava na escola. E aí, eu trabalhava até as 2 da manhã, que eles faziam festas, e aí eu subia, assim, a Queen Street e não tinha problema nenhum, assim, sabe, não tinha medo de alguma coisa acontecer. Sim. Então isso também foi uma coisa que eu me lembro muito, assim, da minha chegada aqui, foi de me sentir independente, sabe, tipo, eu posso fazer o que eu quero e não tem problema nenhum, ninguém vai, sei lá, me sequestrar ou querer me levar no carro, alguma coisa E isso assim. é engraçado, porque eu acho que a maioria das pessoas sentem isso quando vem pra Nova Zelândia a primeira vez, É, né? Questão da segurança e da independência. E é, isso Eu, pesa muito na hora de uma decisão, velho. pesa. Você ficar ou ir embora é eu É. vim pra Nova Zelândia com crucial. 31 anos. 31 anos eu já era casado no Brasil, já tinha 2 filhos. E quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu senti essa liberdade. Pois é, viu só? Eu pensei assim, falei, caramba, velho, que liberdade que eu nunca tive no Brasil, assim, sabe? É, eu Então, lembro, eu lembro até hoje, primeiro dia que eu voltei da escola, velho, eu vim com estudante, primeiro dia que eu voltei da escola, eu tive que andar uns 20 minutos do ponto até aqui, tipo 11 horas da noite, eu voltei com meu celular na mão. Eu falei, nunca na vida isso aconteceria onde eu morava ali, mano. Eu esqueci meu celular já no trem, e eu voltei lá né, na estação e falei que tinha esquecido meu celular, e eles fizeram umas perguntas pra saber se o celular era meu mesmo, e eu recuperei meu celular. que legal. É. Um dia eu tava na balada também com o Brunão e ele perdeu o celular na balada, caiu no chão da balada. Alguém viu, pegou e levou e entregou No bar. no bar. Aí a gente, pá, Brunão, pô, cadê meu celular? Cadê meu celular? Aí eu perdi meu celular, velho. Ah, já era. Eu falei, já era não, velho. Vamos ali falar com o cara ali do bar. E ele foi lá no cara do bar, falou, o cara falou assim, qual é a foto que tem na tela? Aí ele, uma foto de uma paisagem assim, com praia, assim, não sei o quê. Que telefone é? Um iPhone 5, se eu não me engano, 5S. Aí o cara, esse aqui, ele, é. Aí o cara digita sua senha aqui, não toca nele, só digita a senha. Aí o Bruno digitou, ele olhou, é seu, mano. É. Devolveu, eu falei, caramba, que da hora. Isso é bom. A segurança, né, que a gente É, eu tem. sempre gosto de falar assim, obviamente a Nova Zelândia é um país, né? Eu gosto de lembrar isso para as pessoas, não é
Disneylândia, que nada acontece. Acontece, tem pessoas ruins aqui, Sim. tem crime, tem tudo, mas comparado ao Brasil, felizmente aqui tem menos. A gente se sente mais seguro comparado ao Brasil, mas obviamente que vai ter furtos. Roubaram no shopping esses dias nosso carrinho de bebê. Mas aí é a nossa culpa, a gente deixou lá a noite toda também no estacionamento. Passou a madrugada toda o carrinho de bebê abandonado lá no estacionamento da rua ali do Silva Park. Sim. E daí, no outro dia de manhã que a gente deu conta que não botou no carro o carrinho. A gente voltou Voltou. lá e já tinha levado, Aí, né? aí também. Mas a gente deu mole, né? Não foi uma coisa assim de 1 hora já roubaram. Foi a noite toda E a aí, pessoa, alguém abandonado. indo lá Talvez. comprar um carrinho de bebê. Não acredito. Não acredito. Achei, ganhei. Ganhei. É porque aqui também as pessoas têm muito costume de quando não quer uma coisa, deixa na Deixa porta Deixa da na porta de casa casa. para as pessoas levarem, né? É. A gente achou várias coisas assim, televisão, bicicleta, né? Várias coisas que eles deixam lá, colocam o nome Televisão é brincadeira. Deve ter Televisão umas tem muito. 7 em casa aqui. Televisão, assim. Umas 4 é que a gente passa pela rua, vê a TV. Pega, tá funcionando. Qual é o problema do povo, velho? A gente traz Acho que pra eles não casa. querem pagar pra botar no lixo, porque tem no que lixo, pagar. tem que pagar, assim. Aí eles colocam na rua esperando que alguém vá lá e busque. É assim mesmo, né? Mas sim, e aí tu chegou e se impressionou com o país e gostou, né? E assim, gostei, comecei a namorar, ele já quer ficar, né? Aquela coisa toda. Aí o meu namorado também foi visitar minha família no Brasil. Aí não deu muito certo o relacionamento. Daí cada um foi pra um lado, a gente foi junto pra Christchurch na época, daí eu comecei a fazer a faculdade lá também. E daí não deu certo. Depois de 1 ano e pouco, eu acho, eu conheci meu marido. Ah, isso também você fez faculdade aqui. Fiz, me formei aqui. Você veio para estudar o inglês. Isso, na não real. sabia quase nada. Voltando um pouco no Brasil, você já falava inglês? Um pouco, eu sempre fiz cursos, mas não era fluente, né? Eu me considerava intermediário, assim. Sabia se comunicar, por exemplo. Eu achava que não sabia nada, aí no aeroporto a minha mala não veio e a mala de outro brasileiro também não veio. E aí eu consegui, na mímica ali, nas cores, falar com a pessoa, pra eles me devolverem a minha mala, que a mala acabou indo até a Austrália. E dela eu consegui entender tudo, eu tava saindo, ela assim, não, espera aí que esse menino aqui, eu preciso que tu ajude ele a me falar o que aconteceu com a mala dele. Então assim, nossa, meu inglês não é tão ruim assim, né? Sim. Porque tinha gente que ainda tava vindo com um inglês pior que o meu, sabe? Sim. Então eu sempre estudei, sempre fui muito estudiosa e tudo, então eu falava, não bem, mas eu me comunicava, mas, assim, eu tinha um amigo aqui que também fez o curso de curtimento comigo e eu consegui esse emprego por causa dele, que ele era fluente em inglês já. E aí várias coisas eu não conseguia fazer, não conseguia me comunicar direito e ele falava por mim. Então eu dizia intermediário ali, nível médio mesmo. E quando tu chegou aqui, de onde surgiu a tua ideia de, tipo assim, eu vou montar um canal no YouTube, um blog para falar com a galera, coisas sobre... Porque... Daí isso passou. Então, quando eu estava em Christchurch, bem depois eu conheci o meu marido e tudo, o primo dele falou pra mim, o YouTube tá bombando, isso era em 2010, eu acho. O YouTube tá bombando, não sei o quê, eu vou fazer um YouTube pra prima deles e tal, de fitness e não sei mais o que lá. Por que tu não faz também, Karina? Eu tenho certeza que tu ia se dar bem, não sei o quê. Aí eu falei, eu não. Diabo é isso de ficar fazendo vídeo pras pessoas assistir, sabe? Daí eu nem dei bola. Aí quando a gente foi, aí eu e o Ari, a gente trabalhou juntos, a gente construiu um restaurante junto com a família dele. Só pra eu não perder aqui, rapidinho. Você se formou em que aqui? Aqui eu me formei em negócios internacionais. Ah, É completamente diferente. tá. Não perder aqui. E aí, daí eu nem pensei nisso e nada. Aí quando eu fui pro Brasil com o Ari, porque aí o Ari passou uma temporada no Brasil, em 2014. Aí a gente tava pensando em casar, daí eu queria casar no Brasil, porque a minha família tá lá, enfim. E aí a gente foi, mas o Ari não queria morar no sul, ele não queria ficar no sul um tempo, ele queria ir pra outro lugar. Ele falou que o sul do Brasil não é o Brasil. Ele queria ir pro Nordeste. Ele queria conhecer realmente... Realmente o a Brasil, cultura. né? O calor, aquela coisa que vende pros gringos, assim, né? Sim. Então a gente foi pra João Pessoa, eu e ele. E a gente se Muito apaixonou bom. por lá, porque João Claro, Pessoa, sim. meu Deus do céu, o Nossa. povo, Paraíba, o clima. Até hoje, assim, a gente só fala de lá. E a gente não quis mais voltar pra Nova Zelândia. Quis Assim, ficar lá. a gente ficou lá 1 ano e meio. E aí, lá, como eu me mudei de novo com o Ari, a gente não conhecia ninguém, eu me vi meio sozinha, assim, de novo, sabe? E aí eu falei pro Ari, eu acho que eu vou, sei lá, botar alguns vídeos cru, assim, no YouTube, só pra mim me sentir que eu tô conversando com alguém. Isso você veio de novo, de volta pra cá ou Não, lá na tava lá, Paraíba? tava lá. João Sim. Pessoa. Falar do meu casamento,
Só falar, assim, sabe? Botar lá e não falar pra ninguém que tava postando. Não Sim. divulgava. Fiquei acho, uns 2 anos, assim, 3 anos postando coisa e nunca divulguei. Era só mais um diário, como se fosse um diário, assim. E daí eu ainda lembro, assim, uma pessoa se inscreveu, 2 pessoas se inscreveram. Começou bem do zero, assim, e ninguém sabia. Eu morria de vergonha de postar no Instagram. Nem usava o Instagram também. Comecei a usar o Instagram acho que uns 2 anos pra cá, assim, que eu comecei a usar mais pra botar conteúdo, sabe? E aí foi assim que começou, mais pra falar do meu casamento e porque eu estava me sentindo muito sozinha. E aí começou a vir pra mim vídeos da Nova Zelândia. Pessoas falando da Nova Zelândia e tinha uma pessoa falando da Nova Zelândia algumas coisas que eu não concordava. Mas obviamente eu não ia lá botar hate Sim, no cara, brigar, sim. né, eu simplesmente falei: "Ah, eu acho que eu vou fazer o meu próprio vídeo da minha visão da Nova Zelândia, que eu não concordo com a visão dele". E aí eu comecei a fazer, aí foi quando o pessoal começou a perguntar assim: "Ah, mas e o visto, como é que funciona?". Aí eu comecei a focar mais nessa coisa da Nova Zelândia e não do casamento. Se for voltar lá tem só casamento e vlog de Maceió, vlog de Natal, umas coisas assim bem diferentes. Que legal. Aham. Eu sempre assisti o seu canal e eu dei um giro, assim, pra saber. Hoje, você até deu uma mudada no foco, pelo menos no Instagram. E você tá apresentando alguns lugares da Nova Zelândia que é muito da hora. Muito top. É, Muitos lugares eu não sabia. Eu não sabia que tinha aquele lugar lá onde o trem passava embaixo. é. Você fez, eu falei: "Caramba, eu tenho que visitar esse lugar. Eu moro aqui e não sei". É, tem umas coisas bem diferentes, sim. Ó, eu também, minhas pesquisas, uns negócios em que tu tem que meio que não ter medo de ficar num lugar fechado pra poder achar águas termais ali perto de Talpa e tal. Tem umas coisas bem. Tem mais coisas diferentes, só tem que ter tempo pra realmente sentar e falar sobre os lugares, sabe? Mas tem muito, muito lugar legal aqui em Nova Zelândia que o povo nem sabe que existe. E esse nicho agora tá bombando, velho. Essa parada de postar lugares para as pessoas conhecerem, restaurante. Porque, tipo, o pessoal que tá aqui, eu mesmo trabalho a semana toda. Aí, pô, vai ter um feriado agora, vai viajar pra onde? É, É, vai pra Você onde? tá a gente ligado? tá Vai pra acostumado onde? sempre com os mesmos Correr no lugares. Instagram dela aqui, meu filho, ver Já tem vários vários. lugares. Perto de. É, infelizmente, quando eu viajava muito pela Nova Zelândia, eu não tinha nada de redes sociais, eu nem tirava foto. Sabe, eu já subi e desci a Nova Zelândia acho umas 20 vezes, sabe. Mas naquela época a gente não tinha redes sociais, a gente não ficava postando foto e tal. Até quero mostrar umas fotos bem antigas, assim, muito engraçada, que é uma qualidade horrível, nem aí pra foto, sabe. E agora sim, o pessoal realmente se preocupa em tirar foto de lembrar onde foi, o que comeu, pra mostrar para outras pessoas, mas naquela época a gente não tinha essa preocupação. O bom é que você conhece muito lugar e é só pegar as fotos da internet e já É, foi, meu filho. é Olha, verdade, é. Dá pra ajuda montar altos conteúdos. É, ajuda pra Ajuda caramba. é. demais. Pô, e sobre o futuro, o que é que tu pensa agora? Pois é. Ingressar nessa carreira de fato aí Então, meu de marido sempre falou assim: "Ai, tu gosta tanto de fazer vídeo, de conversar, de conhecer pessoas, por que tu não leva isso mais a sério?" E eu sempre ficava brava com ele. Eu sempre falava: "Não, não, 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 isso é só meu hobby, eu quero que eu comecei assim, eu quero que seja só um hobby, eu quero só, né, fazer quando eu tenho vontade, não quero uma obrigação". Eu sempre tive medo de ser uma coisa muito obrigado, sabe? sim, E aí mas agora que eu virei mãe, eu penso assim: "Nossa, seria tão legal realmente poder trabalhar de casa e sabe, e ajudar outras pessoas ao mesmo tempo com a internet. Então eu tô tentando aí achar um jeito de Não, fazer e acontecer. funciona demais, pô. Você funciona. consegue trabalhar em casa de boa, resolve sua vida, cuida do neném, já foi. Bota o neném no vídeo pra passar, vende demais. É, eu tenho que pôr, às vezes que eu não tenho ninguém pra cuidar dela, coitadinha dela, eu tenho que falar assim: "Desculpa, ela tá aqui comigo", daí ela faz uns barulhinhos. Mas ó, é muito delícia É, essa coisa, né, velho, é, de ser. A gente também começou assim, meio e vamos tentando. Quando a coisa começa a eu entendo o que você falou, que quando a coisa começa a ficar séria, obrigação, já começa a perder mais aquele clima de é. amor que a gente tinha com aquilo. É, porque eu gostava muito, assim, de ligar a câmera e falar que eu tinha vontade. Tanto que eu fazia uns vídeos, assim, de reflexão, umas coisas diferentes, porque eu não porque pra mim o meu canal é pra ser algo que eu gosto e eu quero me identificar com pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. Então essa era a minha ideia sempre, assim: "Ah, eu quero fazer vídeos pra achar pessoas por aí no mundo afora que sejam parecidas comigo e a gente vai criar uma comunidade". Aí o Ari que criou essa coisa de Butterfly, porque ele fala que eu sou muito, assim, de querer melhorar, de querer, sabe, olhar pra trás e ver: "Nossa, como eu melhorei como pessoa mesmo", assim. Ele fala: "Por que tu não faz o emoji butterfly como teu slogan, assim, de vida? Porque é uma transformação, sempre buscando melhorar e ver a vida de um jeito diferente". Eu falei: "Ah, então tá, vou chamar o pessoal de butterfly então". Aí ficou. Melhor.
A gente tem uma amiga em comum que sempre aparecia nos vídeos contigo e eu curtia pra caramba aquela época, que é a Bruna. A É, a Bruna. Bruna, e tipo, sempre ela tava ali contigo falando e É. vídeos assim, não sei o que, acho que ela te chamava até da mãe dela da Nova Sim, porque Zelândia. o Ari disse pra ela que a gente gostava tanto dela como se ela fosse nossa filha. É, A que gente legal. adotou ela. Eu quero até deixar aqui em aberto, porque a Bruna tá devendo a gente, que ela sumiu realmente das redes sociais. É, mas Eu ela vai não, vir, ela vai vir. é, né? Ela sumiu, realmente eu não consigo mais ver nada dela assim na rede social. É. E um abraço pra Bruna aí, um beijão. E você tá focando mais também na área da maternidade, né? Então, porque é a minha realidade, né? Sim. E eu vejo muito assim, por exemplo, fiz um vídeo, tipo um desabafo, assim, e era muito longo, mas aí eu só queria ligar a câmera e falar, sabe? Mas pra depois no futuro eu lembrar, assim, do que eu tava sentindo naquele momento. E aí, eu tive 30 mães que vieram conversar comigo no privado, porque é uma coisa muito íntima, então as pessoas não vão lá te Sim. falar. No privado, escrevendo textos gigantes, assim. Eu me sinto muito bem sabendo que eu não tô sozinha nesse sentimento, que realmente é como a gente se sente no exterior. Então, assim, às vezes a gente tem medo de nos mostrar vulnerável, mas na verdade a gente vai ajudar as outras pessoas, né. Acho que esse é o grande feeling, né? Sim. É. E agora eu tô. Ou eu vou ser tio agora, recebi a notícia que eu vou ser Ah, tio. parabéns. Aí eu tô vidrado nessa parada de maternidade aí. Ontem veio até o É coraçãozinho foda. bater. Minha irmã mandou ontem o vídeo do Oh, coraçãozinho batendo. Falei, porra, é barril é um demais. milagre, é um Um milagre. É, abraço sim, um abraço aí pra um abraço família, pra né? Que tá família. crescendo agora, graças a Parabéns. Deus. Elisama, É. Félix. Conta um pouquinho pra gente aí como foi a questão da maternidade aqui, do nascimento do bebê. Então, Sim, essa é legal isso aí. essa parte aí pra mim foi um choque, na verdade, porque a Nova Zelândia em si não é um pouco diferente a saúde aqui, né, como a gente tá acostumado no Brasil. O Brasil é um país que a gente gosta de fazer muitos exames, né, de rotina e coisa assim. Aqui o pessoal é mais layback, digamos assim, eles são mais assim: "Ah, tu não tá morrendo", sabe? É. Calma aí. No Brasil já não, vamos fazer esse exame. Eu estava falando com meus amigos do Canadá, no Canadá é a mesma coisa, na Austrália é a mesma coisa, na Inglaterra é a mesma coisa, na Holanda é a mesma coisa. Eu conheço pessoas que moram no mundo todo, então todo mundo fala: "É a mesma coisa", então não é só a Nova Zelândia, quando a gente fala: "Ah, Nova Zelândia", assim, não é, é vários países assim. O Brasil que é um país mais focado nessa parte de exames, de remédios, de tudo, né, tem tanto farmácia em tudo que é esquina, É. aqui já não A tem, indústria é farmacêutica lá forte e tudo. Não eu não acho que tem certo ou errado, só é diferente, só é sabe? diferente, sim, sim. Então a gente como brasileiro, a gente tá acostumado com isso, então quando a gente vem aqui pra Nova Zelândia, a gente acha: "Nossa, aqui é muito nada, né, eles não falam nada, eu não sei o quê". Então na minha primeira gestação eu tive uma gestação antes da Lara, e eu perdi ela, e eu acho que foi porque eu estava muito no mundo da lua, assim, eu fui no GP e o GP assim: "Não, não precisa fazer nada". Sabe quando tu vai procurar um lugar pra, né, pra te acompanhar, uma midwife, né, ou um obstetra, e ele vai fazer os testes e tudo. Então eu estava bem no mundo da lua, assim: "Ai, coisa boa, não preciso fazer nada e tal", e eu perdi a gestação. Então quando eu fiquei grávida da Lara, eu fiquei muito paranoica, assim, eu queria que tudo fosse feito, tudo que é tipo de exame, tudo que é tipo de, sei lá, de ultrassom, de não sei o quê. E eu estava sempre esperando perder a gravidez também. Então eu não curti muito a minha gravidez da minha filha. Ah, sim. Sabe, de ficar tanto que eu fui divulgar na internet quando eu já estava quase 6 meses grávida. Eu morria de medo, toda vez que eu ia fazer ultrassom, eu ficava com aquele pensamento: "Ela não vai estar ali mais", sabe. E aí eu quis pagar obstetras da Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia a maternidade é de graça pra quem tem os vistos, né, que pode ter a saúde pública, mas eu preferi pagar, que aqui não tem 100% privado, como no Brasil. Então aqui eu paguei na época 6.000, acho que agora subiu pra 6.500, 6.900, mas na época eu paguei $6.000. E o que acontece? Tu vai numa clínica privada e você vê vários obstetras. Então os obstetras te acompanham ao invés de uma midwife. E aí você faz ultrassom toda vez que tu vai lá, porque os obstetras fazem ultrassons, e faz mais ultrassons também de rotina e tudo. Eu fiz exame de DNA, fiz um monte de coisa. E aí, no dia do parto, o obstetra é pra estar lá me acompanhando. Como eu desenvolvi diabetes gestacional, eles não queriam que meu parto passasse muito das 40 semanas. E aí, o Ari também trabalha autônomo, então a gente queria que ele estivesse lá disponível para o meu parto. E como eu tinha que, se ela não nascesse até as 40 semanas, eu tinha que induzir o parto, então a gente falou: "Vamos meio que marcar essa indução, se ela não vier antes, a gente sabe pelo menos a data que ela vai nascer". Eu fui para o hospital, que é público, não tem hospital privado, por mais que eu tinha pago essa parte, né, privada. E aí os obstetras vão para o hospital público, te atendem, fizeram indução, tudo, e aí eles vêm quando o hospital te chama.
Então, eles não ficam lá. Porque o médico nenhum fica lá de plantão, né? Eles vão embora. E aí, só que no meu caso, eu entrei em trabalho de parto muito rápido. Então, em menos de 3 horas de começar a ter sintomas de dilatação, eu já estava parindo, digamos assim. E aí ninguém estava preparado, sabe? Eles ficavam assim, não, demora, daqui a pouco eu venho, daqui a pouco eu tava morrendo de dor. Aí eu ficava pensando, meu Deus, eu sou muito fraca pra dor. Porque meu marido sempre fala assim, não, a Karina aguenta dor, ela aguenta, não sei o quê. E eu assim, meu Deus, eu sou muito fraca. Porque ninguém tá me dando bola e eu tô aqui vomitando de dor. E aí, quando eles realmente me deram bola, eu já tava com quase 8 centímetros de dilatação. E não dava tempo pra nada. E daí não deu tempo pra minha obstetra chegar. Aí virou meio que uma emergência, assim. E daí, no fim, o que eu acabei pagando, eu não usei. Né? Porque eu paguei pra ter Sim. a ajuda dos obstetras privados e eu acabei tendo tudo do hospital mesmo, usando a equipe do hospital que tava de plantão. Graças a Deus deu tudo certo, minha filha tá saudável, eu tô bem também. Mas eu fiquei puta. Eu fiquei Sim, assim, meu Deus, que raiva. Esse assunto que você tocou é legal porque a galera do Brasil acho que não entende essa parada de midwife, essas coisas assim. Uhum. Você poderia explicar um pouquinho assim pra galera que tá assistindo? Midwife é como se fosse uma enfermeira parteira. Então, elas são enfermeiras obstetras, digamos assim, né? Elas estudam pra isso. E aí, tu vai no site do governo e tu consegue achar uma midwife pra te cuidar durante toda a gestação. E elas também vão estar lá no dia que você entra em trabalho de parto. E aí é de graça aqui na Nova Zelândia, né? Não precisa pagar extra pra isso. É completamente de graça. Todo o acompanhamento do pré-natal, mais o parto, mais as 6 semanas depois que o neném nasce. Isso tudo ela acompanha Ela você, a acompanha. midwife. É. E eu quero deixar aqui um recado pra galera brasileira que mora na Nova Zelândia, as mulheres que estão grávidas. Existe midwife brasileira. Existe. Aqui. Existe. Existe a midwife brasileira. Talvez você ficou grávida e tipo assim, a gente sabe que o inglês, ele é muito... A gente aprende. Mas, pô, você não consegue se expressar realmente assim logo de cara. Você leva um tempo para aprender a se expressar em inglês, para aprender como falar certas coisas. Então, seria fácil se pudesse falar na sua língua, né? E tem algumas midwives brasileiras. Quem vai nos grupos aí de WhatsApp, os grupos de brasileiro, que alguém vai saber de uma brasileira que é midwife, com certeza. Sim, se eu não me engano, o podcast do Que Ninguém Te Conta entrevistou uma midwife. Brasileira. A última entrevista deles foi com a midwife brasileira. E corre lá, galera, se vocês estiverem interessados, vai lá e fala lá com o pessoal do Que Ninguém Te Conta, eles têm o contato dela e é legal isso aí, é bem legal. É porque a gente fica muito vulnerável, né? Você que tem filho sabe como a esposa fica, a gente fica muito vulnerável na gravidez, os hormônios, tudo. Então, eu acredito conseguir poder falar seu próprio idioma vai ajudar muito, né? Quem não tá ainda muito forte no inglês, com certeza. Familiarizado, né? Com a língua. E é bom, poxa, esse é o intuito, né? Da gente ter um canal assim aberto que fala sobre essas coisas. Porque, poxa, vai saber, com certeza absoluta tem pessoas que estão precisando desse tipo de ajuda. Ah, com certeza. Agora, né? E é isso, velho. Bom demais, obrigado aí por você ter vindo aqui. Eu não sei nem quanto tempo tem aí, quanto tempo que a gente tá aqui. Não, o meu tempo é seu, na real. E é pra você porque você tem a filhinha e você... Sim, né, gente? Ter filho não é fácil. Mas conta aí mais um pouco pra gente. Ai, então eu passei por isso, né? Meu parto não foi um parto bom, digamos assim. Foi bem traumatizado. Eu achei que eu ia morrer, porque eu tava com tanta dor e ninguém fazia nada. Então eu falei, meu Deus, eu vou morrer e ninguém tá nem aí. Eu tô dentro do hospital e ninguém... Aí quando eu fui pro banheiro, que eu pensei que tinha que fazer o número 2, né? Força. Aí ela me deu um gás lá, eu falei, vou no banheiro. Deu Ari, não, tu não vai no banheiro, tá toda aí cheio dos... Ari é meu marido, né? Todo cheio dos negócios pra ver o coração do bebê e tal. Eu assim, não quero saber essa porcaria aí, eu vou no banheiro. Aí eu me levantei e levei o gás comigo. Eu não senti dor. Parecendo filme, né? E o Ari assim, não, tu não tem força assim. Cala a boca, eu sei o que eu tô fazendo. Aí eu sugando aquele gás, que o gás ele não é uma anestesia, ele só meio que faz o teu cérebro esquecer um pouco da dor, só isso. E aí eu levava o gás e ia no banheiro, daí eu meio que apaguei de dor mesmo. E eu lembro das enfermeiras do hospital falando assim, ela tá parindo no vaso. No banheiro, meu Deus. Sério? Aí me deu uma raiva, sabe? Eu fiquei com uma raiva. Falei assim, eu juntei dinheiro pra pagar essa porcaria e ninguém tá aqui, não, meus obstetras não estão aqui, ninguém tá aqui, ninguém tá me dando bola. Aí quando eles botaram uma maca lá pra me levar de emergência pro centro lá, na parte que tu tem a criança.
Aí ela falou assim, o gás não cabe na maca, ela vai ter que ir Sem gás. sem gás. Paf. Vai usar daí a outra falou, ai, coitada, ela vai morrer de dor. Daí a outra assim, mas não tem problema, é o placebo. Nossa, quando eu vi isso, eu gritei tanto naquele corredor. Eu acho que todas as grávidas que estavam naquele corredor esperando parir, estavam assim, meu Deus, eu não vou ficar aqui hoje. Porque eu gritei tanto, mas eu gritei de propósito. Eu tava com dor, obviamente, mas eu Sim. gritei de propósito pra elas saberem que eu estava escutando e que eu estava morrendo de dor. E aí eu gritava assim. Daí eu também não queria fazer força pra puxar, porque eu achava que não tava na hora ainda, então eu gritava pra fora. Aí quando eu cheguei lá, daí a médica falou assim, Karina, te concentra, tu tem que agora fazer força pra baixo, né? Eu assim, graças a Deus, que eu não aguentava mais. Ó. Daí deu uns minutinhos e ela nasceu. Mas assim, pra quem tá grávida assim no outro país e tal, não é fácil, gente. Eu ainda tenho minha sogra que vem uma vez por mês, me ajudar uma ajudadinha, assim, duas vezes por dia, né, no mês. Mas, meu Deus, é um perrengue, a gente não tem ninguém, assim, tua criança não fica com ninguém, só contigo 24 horas por dia, tu não tem tempo pra nada. Nada, né? E essa questão é legal, você falando com relação ao trabalho. É. Porque você continua trabalhando na empresa? Não, então eu tirei 1 ano de licença maternidade. Sim. Eu trabalhei, meu último 3 anos de trabalho aqui foi numa escola de inglês, coordenando o centro de estudante mesmo, ajudando estudantes internacionais, né. E aí eu saí do meu emprego e comecei a trabalhar com meu marido, porque eu estava com muito medo do Covid. Como eu estava com medo de perder de novo a gestação, e meu trabalho era muito ligado com gente vindo de fora, eu falei assim para o Ari: "Eu não quero correr o risco de pegar Covid". Não, quando eu estava tive 5 semanas de gravidez. Ele: "Não, vamos fazer um esquema que tu trabalha comigo, e aí tu sai do teu emprego". E aí eu fui trabalhar com meu marido, né, mas não consegui trabalhar do jeito que eu queria, que eu passava mal, enfim, coisa de gravidez. E aí eu tirei 1 ano pra ficar com ela, e aí o ano que vem a ideia é minha mãe vir, ficar com ela pra mim poder voltar a trabalhar. E seus pais estiveram aqui agora, né? 2 meses ficaram aqui, me ajudando. Foi a primeira vez que eles vieram? Não, minha mãe veio pra minha graduação, quando me formei aqui em Christchurch, e meu pai sim, foi a primeira vez que veio. Legal, eles gostaram. Ajudaram e babaram demais, né? Nossa, no fim, assim, minha mãe já estava tão acostumada com a Lara, que dava botar pra dormir, só não dava de mamar, né, porque eu ainda amamento ela no peito, não gosto de dar mamadeira pra ela, raramente eu dei mamadeira pra ela. Mas, o resto minha mãe fazia, eu não precisava me preocupar com nada, Eu assim. acho que a maior dificuldade das mulheres que saem do seu país e que têm filhos em outro país é esse aí, né? A distância, assim, da família, do apoio familiar, É. né? Eu não sei em outras culturas, mas no Brasil mesmo a gente tá acostumado, a mulher vai ter neném, a mãe já vai Já ficar lá passa com meses e ela. meses. Porque, a gente tá muito debilitada também, tu sabe, Sim. vocês passaram por isso, assim, a Sim. gente o emocional da gente vai pra cima, a gente chora por qualquer coisa. Enfim, a gente fica é uma loucura, assim, eu me senti bem louca, assim, na verdade, coitado do Ara, eu não sei como ele me aguentou, porque teve vários dias, assim, que eu queria que ele sumisse da minha vida, sabe. A gente Normal, eu fica bem também louca, passei assim por isso. a gente fica assim: "Sai daqui que eu não quero te ver". Drástico, coitado, sabe. A pessoa quer ajudar e não sabe o que faz, né, fica ali, tipo: "Eu não sei o que fazer". Mas então eu digo que criança não segura casamento. Criança atrapalha o casamento. Criança tem que estar com um casamento muito forte pra ter Tem filho. Quem tá na intenção de Estrutura. segurar, fazer menino, não é boa ideia, não. Não vai nossa senhora, não é fácil, porque tu tá, assim, sem dormir, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tudo irrita, tanto para o homem como pra mulher. E assim, eu acho que a gente tem que quem tá pensando em ter filho aqui, tentar se organizar financeiramente pra realmente trazer a mãe pra ficar aqui, né. Eu tive minha sogra, ficou comigo 2 semanas, me ajudou bastante. Aqui na Nova Zelândia também, depois que tu ganha neném, tu pode ir pra uma casa de maternidade, ficar 3 dias, o que eu aconselho muito, porque eles ensinam, como amamentar, como cuidar do bebê, como dar banho, como trocar fralda, o que movimentos fazer com o recém-nascido pra acalmar, quando tem cólica. Eu fiquei 3 dias nessa casa e pra mim foi a melhor coisa do mundo, assim, eles te servem comida de madrugada, é muito bom, assim, é tudo midwife, né, que são pessoas que entendem de nenê. Que legal. Então vale muito a pena. Isso é bom, ué. Isso é bom, né? Principalmente pra quem não tem suporte, né, da família. Sim. E aí você aprende do jeito certo, não aprende porque às vezes nossa mãe, coitada, faz, sei lá, 30 e poucos anos que teve filho, não sabe ainda como é que são as coisas. E as midwives passam o dia inteiro com um recém-nascido, elas sabem o que tem que ser feito. Sim. Já quer dar caldo de feijão na primeira semana. Exato, já querem, dar um chazinho, não pode, gente, não pode. Antigamente era chazinho na mamadeira, não por pode. conta, né? Calmante. Caldo de feijão com 4 meses, não pode, né, tem que esperar, tem que esperar.
E aí eu aconselho assim, né? Se quer construir uma família na Nova Zelândia, usar uma midwife brasileira, se conseguir, com certeza vai ajudar. Ficar numa casa de maternidade, porque a gente precisa disso, desse apoio extra. E tentar se organizar financeiramente para alguém vir ficar com você aqui, porque a gente fica bem. Teve, assim, mais de um dia, assim, meses que eu queria pegar minhas coisas e deixar minha filha com o Ari e, tipo, tchau. Beijo, Vou abraço. curtir a vida e tu fica igual Imagino. com a menina, sabe? Que, meu Deus, eu não nasci pra isso. Imagino. E uma coisa que sempre me gera uma dúvida, eu queria te perguntar. Você é casada com um kiwi, É. né? Uhum. Kiwi. E a diferença, assim, de cultura dessas coisas, porque eu moro aqui, eu percebo que a cultura entre pai e mãe de kiwis é muito diferente da cultura brasileira. A Uhum. gente é brasileiro, a gente quer ter os nossos filhos o resto da vida do nosso lado. É. E, tipo, mora com a gente, vive com a gente, e aqui não. Uhum. Aqui, pelo pouco que eu sei, o filho fez 16 anos, vai, sai fora, vai alugar uma casa, vai fazer alguma coisa É. com você. E aí eu acho que gera essa coisa. E com relação à avó, como as mães, as avós se sentem aqui? Então, eu tenho sorte do Ari ter descendência grega, né? Então, por mais que ele nasceu aqui, a mãe dele nasceu aqui, os gregos são muito parecidos com a gente, nessa coisa de família. Aí, então, minha sogra não é uma pessoa mais fria, digamos assim, como os ingleses. Ela é bem calorosa, tá sempre, né, agarrando a minha filha. Bom, tá vendo? Ela chora e ela fica nervosa, tanto que ela teve que vir junto, que eu não queria ficar sozinha em casa com a minha filha caso chorasse, né? Então eu tive essa sorte do Ari ter esse sangue quente, digamos assim, que nem nós latinos. Mas eu digo assim que eles não são. A gente tem essa impressão, olhando de fora, que eles são frios, mas na verdade não, eles são só mais reservados. Eles têm sim um amor muito grande pelos filhos dele e tudo. Eu tive, né, como eu moro aqui há muito tempo, eu tenho muitos amigos que são ingleses, ou maori, ou enfim. E só de fora, assim, que dá essa impressão, porque eles são pessoas muito reservadas. Eles não gostam muito de abraço, chinês também é assim, mas eles são pessoas muito amigáveis e que realmente, quando tu tem amizade com eles, é a mesma coisa que família, assim. Tu pode contar com eles pra tudo, assim, pra qualquer coisa mesmo. E ele não é que eles mandam as crianças embora. Eu acho que é uma forma, assim, diferente de criar, no sentido de dar uma independência, porque os filhos não foram feitos pra gente. Os filhos foram Sim, feitos pro verdade. mundo. Verdade. E eu tento me lembrar disso todo dia, assim. A Lara, ela é minha filha, eu tenho que cuidar dela, mas ela é uma pessoa. Ela é um bebê, mas ela não deixa de ser uma pessoa. Com a personalidade dela, com as vontades dela. E eu vou ter que lembrar disso todos os dias. Se ela quiser se quebrar na rua andando de skate, eu vou ter que deixar, sabe? Porque ela tem que viver a vida dela também, não viver embaixo do meu braço, assim, o tempo todo, né? Não dá, né, pra gente Isso, proteger. exato, isso eu gosto muito da filosofia que na Nova Zelândia, que eles dão mais autonomia para as crianças. Tanto que na daycare, até entrevistei uma menina que trabalhou na daycare, ela falou que aqui as crianças já comem sozinha. Era muito diferente do trabalho no Brasil, que era mais assim, de cuidar, assim. Lá aqui não, aqui tipo, eles vão lá pegar uma madeira deles, já começam a tomar para ir dormir. Tem mais autonomia, assim, desde bem pequenininho. Então é bem, para mim, assim, funciona. Porque eu acho que a gente tem sim que criar as pessoas mais independentes, assim, não tão, né, Sim, que fique comigo o tempo todo. eu fiz essa pergunta justamente por causa da cultura, na Uhum. real. É. Não assim que um é certo, outro é Sim, errado. não Não, existe, é isso não óbvio. existe. É assim, a diferença de cultura que a gente vê. É. Realmente aqui, eu também concordo com você, eu acho muito bom essa independência que a gente dá para os nossos filhos, para eles. Eles mesmos fazem a comida, eles mesmos. Meu filho mesmo, eu gosto demais disso. Se ele tá com fome, ele vem e fala: pai, eu tô com fome. Se eu puder ajudar ele, eu vou lá e ajudo. Mas se eu não puder ajudar, eu falo: vai lá, se vira. Ele vai lá, ele faz É. um hambúrguer, ele se vira. E isso aí eu acho da hora. E ajuda Não, é também. como você falou, não existe certo e errado, né, existe coisas que pra gente faz sentido e pra outra pessoa com certeza talvez não faça sentido nenhum e tá tudo bem, né, cada um sabe de si. Mas o estilo daqui faz sentido pra mim, assim, eu acho que é bem legal essa independência. E também faz com que as crianças se sintam mais seguras, eu acho, no meu ver, assim. A gente vê crianças, mas eu também acredito que tem essa cultura aqui de independência dos pequenos, porque também é um país que tem menos criminalidade, né. Eu acredito que tem Verdade. muito disso também, de ver os pequenos, às vezes, pegando ônibus. Quando eu trabalhava no centro, que eu tinha que pegar trem, tinha crianças de 7, 8 anos pegando trem sozinho, mas eu acredito que é muito porque o país
a chance de algo ruim acontecer é muito pequena. Sim. Mas se tu mora numa cidade grande, que nem São Paulo, é complicado, né? A criança vai te distrair com alguma coisa. Sei lá, eu não sei se eu conseguiria ter tanta Dá até liberdade pânico, se eu dá até morasse lá. pânico só É, de só de pensar. imaginar Né? deixar Só uma de pensar a criança de gente fica 10 em anos na pânico. rua, você tá doido. É, imagina. Qualquer um passa ali, ei, vem aqui, não sei o quê. Sei lá, a gente nunca sabe, né? É foda. É, Complicado. É, aqui dá independência pela questão da segurança, né? É. Deixa mais tranquilo. é, E é bom demais, viu? é bom. Dá independência até pra gente, velho. É. A gente não, claro que pode acontecer de quebrar o vidro do teu carro, deixar um computador dentro do carro de noite. Pode Sim. acontecer, obviamente. Mas é bem menos chances do que no Brasil. Lá no Brasil, tu andar com o teu celular novo no ônibus, a chance de ser roubado, eu acredito que vai ser muito maior numa cidade grande, né? Do que aqui. Comparando cidade grande com cidade grande. Aqui é bem menos comum alguém pegar teu celular da mão, assim, enquanto tá no transporte público. Do que no Verdade. Brasil. E Então, perrengue? Já passou por muito perrengue aqui? Voltando lá naquela Nossa, época de estudante. é difícil lembrar, né? Que a gente acaba esquecendo das Sim. coisas ruins, assim, um pouco. Passei, sim, já fiquei sem entender o que as pessoas estavam falando e fazendo piada de mim, né? Por causa da língua. Já fiquei homeless em casa. Ah, isso aí eu acho que todo mundo passa, né? No Todo mundo começo. passa, já fiquei sem casa e minha mãe nem sabia disso na época, não tinha como falar. Sorte que a gente tem os amigos, né, que ajudam e daí falam, não, pode dormir no sofá aí um tempo e tal, até achar o... Corre pra hostel. Assim, a gente fica a vida inteira, anos só vivendo com uma malinha. É isso, é a vida. Isso eu digo, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. Às vezes a pessoa já vem com emprego, tudo certinho, maravilha, mas que nem no teu caso e o meu que viemos como estudante, para passar por todas as etapas, assim, até chegar à residência, demora. Tu me falou que é do Rio Grande do Sul. E Uhum. ontem eu fui dormir pensando que eu ia fazer uma pergunta pra ela sobre o Rio Grande do Sul. Tu tem saudade, assim, das raízes de lá, das coisas? Não sei se tu participou muito, mas o Rio Grande do Sul é um estado cheio de raízes. Tipo, Uhum. aqueles homens que vestem a kombucha, como é o nome daquela roupa? Tem as roupas Bocha. Galdéri, coisa assim. É, as roupas gaudéricas, toma Uhum. chimarrão, aquela coisa assim. Sim. Eu preservo o chimarrão. Isso sim, eu gosto muito de tomar chimarrão. Tenho muito chimarrão na minha casa sempre. O meu marido gosta de tomar chimarrão também, que é bom. Só chimarrão, tereré, não? Não, teria com açúcar, né? Eu acho que é com água fria, gelada. Água gelada. Acho que é com açúcar. Tererê eu acho que é mais no Argentina, né? Os Eu acho. argentinos. Chimarrão, tem que ser bem quente a água. É isso, tem um da água gelada também. A erva é outro tipo de erva. É outro tipo de erva, com certeza. Então, eu não tenho saudades, não, assim. Eu gostei de morar no Brasil com o Ari, quando a gente foi pro Nordeste, mas eu sempre quis voltar pra cá. O Ari que não queria. O Ari, por ele, a gente morava no Brasil sempre, assim. Ele sempre fica falando, não, agora a gente tem a Lara, tipo, tem teus pais lá, por que a gente não volta pro Brasil? Sempre. Eu digo, não, eu prefiro que a Lara cresça aqui, né? Mas eu não tenho saudades, não, assim, pode achar meio estranho, mas não, assim, eu me acostumei bem, porque, principalmente quando eu fiz a faculdade aqui, que eu entrei mesmo pra estudar com kiwis e todo mundo daqui, eu me senti muito mais em casa. Sim, você... Sabe, assim, e daí, obviamente, meu marido, então, que nasceu aqui e tudo. Então, a Nova Zelândia virou minha casa. E eu meio que, eu sou uma pessoa muito curiosa também, eu não sou aquelas pessoas assim que, tipo, a melhor comida é só brasileira. Mas não sei o que, eu não sou assim. Quando eu vim pra cá, teve um amigo meu que é jornalista, que veio pra cá antes e voltou, falou pra mim, tu vai odiar a comida lá. É muito apimentada, é horrível. Falei, é mesmo? Cheguei aqui, eu amei. Porque eu não tenho essa coisa assim, eu tenho que comer só aquilo que eu sei. Por exemplo, falando de comida, né? Então, eu tava muito feliz que era muito fácil de comer uma comida japonesa, era muito fácil de comer uma comida chinesa, era muito fácil de comer uma comida indiana, sabe? Pra mim, essas coisas de querer provar o mundo todo num lugar só, era fascinante, não tinha isso na minha cidade. Era muito caro eu ter que ir pra Porto Alegre comer sei lá, desculpa, num restaurante italiano, tailandês. Sim. Tinha tailandês na época lá. Muito caro. E aqui não, aqui tu come no shopping. É acessível, todo lugar tem. Então, eu sou muito curiosa e muito aberta, assim, porque eu não acho, assim, que o jeito que eu fui criada e o jeito que eu sou é o certo, sabe? Desde que não tu faça mal pra ninguém, que ótimo, eu quero saber como tu vive, como tu faz as coisas, porque talvez eu possa implementar na minha própria vida. Um jeito diferente de ver as coisas. Então, eu sempre fui muito curiosa, assim, eu tenho muito amigo de milhões de lugares aí do mundo, porque eu gosto de entender como as outras pessoas vivem e talvez aplicar isso na minha vida também.
Então eu não sou muito assim, não, tem que ser só brasileiro, nas coisas brasileiras. Sim. Não sou assim, não. Sou Não, bem... a pergunta que eu fiz foi porque ontem a gente conversou sobre isso e a gente teve um Gaúcho. convidado aqui, um gaúcho. É. E ele comentando que ele gostava, ele era uma pessoa muito raiz, tal, não sei o quê. E que ele tinha vontade de fazer um evento aqui para trazer a cultura gaúcha mesmo. Eu falei, cara, eu conheço muita gente do Sul. Tem muito aqui. Se eu não me engano, acho que o Sul é o primeiro ou segundo aqui disparado de Sim. mais lugar que tem gente. É. Se tu fizer, eu acho que as pessoas vão adorar e vai querer ir lá, nesse lugar. Sim, com certeza, sim. Né? Quando tem uma coisa assim do nosso país, com certeza a gente quer ir para prestigiar. E a gente sente aquele aconchego no coração, né? Uma coisa do teu país, assim. Mas não é uma coisa que eu penso todo dia, ai meu Deus, que saudade, ai, lá no Brasil é melhor. Até porque eu já passei dessa fase. Acho que a gente pensa muito isso no sim. começo, tá? Na adaptação que a gente tá ainda. Aqui, lá é melhor. Sempre vai ter coisa que é melhor no Brasil e sempre vai ter coisa que é pior no Brasil. Aí vai de ti ver o que pra ti vale a pena. Aqui as coisas que são ruins não me incomodam tanto, então eu posso ficar. Ou as coisas que é horrível, me incomoda muito, eu quero ir para outro país ou voltar ao Brasil. Vai de cada pessoa. E fica até chato essa coisa de comparação. Fica comparando. É porque é a visão, né, da pessoa. Você tem uma visão que às vezes não é a minha. Cada um tem a sua. Por isso que é legal que vocês trazem pessoas diferentes. Eu também, no Sim. meu canal, gosto de fazer uns bate-papo com pessoas que têm outras profissões. Porque cada um tem uma vivência. É o mesmo país, mas todo mundo passa por uma coisa diferente. E é legal. É. É legal porque as pessoas que estão atrás das câmeras assistindo a gente, ela tem essa vivência. Ah, eu me identifiquei com essa. Ah, não me identifiquei com essa. Tem a escolha, né? É, Tem gente de todo tipo e modelo aqui, viu? tem. Você vai se identificar com algum, é certo. Sim, Não é tem gente que possível. trabalha na área de construção, tem gente que trabalha fazendo doce, tem gente que trabalha, sei lá, no governo, tem gente que trabalha na imigração, e tem de tudo, assim. Polícia, ladrão. Polícia. Ladrão, eu já não sei, porque eu acho que ela não vai querer falar que eu sou ladrão. Ele não vai né? querer Acho que falar é aqui. A pessoa não vai querer vir aqui no podcast falando, gente, eu sou ladrão da Nova Zelândia. Vai, deve ter, não é Entrevista. possível. Mas se tiver alguém que tem interesse que queira falar, tá aqui a de porta algumas coisas aberta. erradas também não há. Exato, fala com a gente aqui. Fala com o pessoal, daí depois só não vão falar que não vai ter a polícia esperando na porta depois, né? Daí eu já Gravar com aquela negócio na cara assim, igual do Fantástico. Daí dá. É. Anônimo. Ai, Que legal, cara. Muito obrigado. Obrigado por Obrigada a vir vocês. aí. Eu tenho muitas histórias, gente, mas é difícil falar tudo em uma hora, né? É, meio que... É muitas vivências. Mas se É, você sinta-se quiser à falar vontade mais pra- alguma, sinta-se à vontade aí. Não sei o que mais poderia falar. Não sei como é que tá minha filha também, né? Se quiser dar um pulinho lá e voltar também, tá de boa. Mas, Dá É uma melhor ela não me olhadinha. ver. É melhor. mas foi muito bom você ter aceitado vir aqui. Mas, conversar gente, com a quero gente. que vocês também venham participar no meu canal, né? Com sim, certeza. Vamos sim, Oxi, vamos pra marcar. mim é uma A hora honra. que você quiser, eu vou Nunca ficar fui honrado. convidado para participar de um canal. Não, tá mais convidado. Eu gosto de trazer pessoas pra conversar no meu canal também. Vocês viram? Eu tava aqui investigando a vida de vocês no começo. Sim. Que legal, que É. legal. Eu fiquei sabendo aí, você deu um spoiler, que também tinha vontade de fazer um Sim. podcast. É. Então, eu e a Bruna. E isso, conta pra gente aí sobre isso. Então, eu e a Bruna, a gente tinha vontade de fazer um podcast pra falar, assim, as merdas da vida, assim mesmo, sabe? Que a gente tem, que a gente vive por aí e tal. Que legal. Do nosso você- jeito. Obviamente que podcast é muito do jeito da pessoa, da personalidade da pessoa, né? E eu e ela junto, a gente sai umas coisas bem boas, assim. Eu já deixo No off. aberto o convite. Quer trazer a Sim. Bruna aqui, sentar vocês Pois é, a gente duas? podia fazer com ela. Vamos fazer, Porque chama eu e ela. ela Vamos junto fazer. Vou mandar mensagem pra ela então, já vou Manda. deixar tudo certo. Aí você marca um dia, Um vem dia. aqui, vem a gente aqui, prepara pra vocês um cenário, vocês gravam e vê. Olha só. Conversa, senta aí, conversa, começa a Senta, conversar, conversa. grava aí. Olha só. Isso é legal. E assim, E a não Bruna só... mora aqui perto, ela mora em Albany. Sim. E eu quero deixar aqui também, aproveitar o ensejo e deixar aberto aqui o convite que o Rota Mais 55 tem um estúdio, galera. Nós estamos aqui preparados para fazer isso. Você tem um sonho de fazer um podcast? Quer fazer? Vem cá, conversa com a gente. Chama A gente no senta direct. aqui, a gente senta aqui, faz e é isso. Estamos aqui para isso. Maravilha, arrasaram. Ajudar. E Isso que aí. bom. E aí, Biro, quer falar alguma coisa? Só agradecer mais uma vez. Todo final de entrevista é só motivo para agradecer, né? Mais uma que a gente fez. É Eu fico bom. ansioso em toda entrevista. Eu também. Não tem Eu conversa. fico, né, agora eu fico mais ansiosa no sentido da Lara, se ela vai me deixar conversar ou não, porque eu fico sempre, né? Mas deu certo. E o bom, assim, de ter o canal e ter o podcast é que vocês também conhecem pessoas, abre
oportunidades também de fazer trabalhos com outras pessoas fora Sim, também das redes sim. sociais, né? Isso que é o legal. Sim, quem sabe, É a nossa sempre intenção, né? abre portas para vários lugares aqui. Eu É muito adoro o bom. fato de conhecer pessoas novas. Eu também. Tipo, eu adorei o fato mesmo de você ter vindo aqui e te conhecer Sim, pessoalmente, que eu só te conhecia na telinha, tá? E, pô, isso é maravilhoso. Você não sabe o quanto gratificante é. Uma pessoa senta aí, a gente não conhece a pessoa, a gente conheceu naquele momento. Ela senta assim, começa a contar a história e você fala bem assim: caramba, velho, que lição de vida que eu tomei agora, É, sabe? Porque é inevitável, sempre a gente aprende alguma coisa com todas as sempre, pessoas que estão sempre. sentadas. Hoje mesmo tinha uma menina que tava, assim, que recém chegou e tá esperando visto e tudo. E aí eles precisam comprar uma bateria pro carro. E aí não tenho dinheiro, assim, porque é difícil trabalhar sem visto, né? Quando o visto não sai, sim. não sai, não sai, tu fica, meu Deus, com criança e tudo. E aí eu ajudei ela e tal, daí ela falando assim: "Ah, que legal, obrigada". Eu falei: "Não, todo mundo tem um começo". Eu fui ajudada muito no meu começo aqui. Que nem eu falei, eu fiquei homeless, sabe? Se não fosse meus amigos me dar um sofá pra mim dormir, eu não ia ter condições de ficar pagando hostel até sair meu visto pra ir pro interior, quando eu fui trabalhar no interior. Então a gente sempre tá se ajudando, assim, né? E eu acho que, por isso que eu falo, a gente tem que lembrar que a gente também nunca sabe o que que o outro tá passando. Às vezes a pessoa pensa assim: "Ah, a vida da pessoa lá é sussa, é uma vida maravilhosa", mas tu não sabe o que que a pessoa passa. Sim. E aí o bom de conversar, de conhecer outras pessoas é isso, a gente vê que realmente não é só a gente que pode estar passando por um perrengue, ou só a gente está passando por um momento ruim. Tem várias pessoas também, e a gente pode daí ajudar outras pessoas ainda que não têm coragem de falar nas câmeras, mas vendo a entrevista se vê identificado naquela conversa. Sim, isso é um plano nosso. E eu quero já deixar aqui também um convite aberto para ele. Sempre a gente vai pegando meus Sim. ganchos. Mas é um plano nosso criar uma comunidade de ajuda. Uhum. Justamente para essas pessoas que estão chegando agora. Pô, a gente chegou, a gente sabe as dificuldades que a gente teve no começo. Várias. Nossa, é muita dificuldade. Várias, são muitas dificuldades. Aí vem gente falando de ID, conta no banco, drive license, visto de trabalho, visto. Cara, o cara se assusta. Muita gente se assusta. Fala, vem cá, o que é isso? Eu não sei de nada. É. Então, se a gente tiver uma comunidade onde a gente se ajude com informações, tipo, pô, velho, eu tô precisando saber com relação a isso. Não, tem um grupo aqui de ajuda que eu vou mandar a pergunta lá, galera, já existe no Facebook, muitos grupos, tipo Brasileiros Existe, em Auckland, essa é. coisa aí. Mas eu notei assim, do mesmo jeito que tem muita gente que ajuda, tem também um monte de gente que começa a atrapalhar, sabe? E Então, é isso que eu e o Bruno uma vez fizemos um vídeo e a gente recebeu um monte de hate, mas eu acho que as pessoas não entenderam o vídeo. Porque a gente tava sentado no parque lá falando assim, não seja esse brasileiro no exterior. Foi o vídeo que a gente mais recebeu, assim, que meninas horríveis, não sei o quê. Mas a gente tava falando ao contrário, a gente tava falando, não seja aquela pessoa que só porque mora no exterior há mais tempo, olha pra quem chegou e fala, ai, o inglês daquela pessoa é horrível. A gente tava falando sobre isso no vídeo, sim, sabe? Tipo, não seja esse brasileiro no exterior que esnoba os outros que recém chegaram, que, por exemplo, fala, eu tenho trabalho pra ti, mas é cash hand, que é só cash, daí paga menos que o mínimo, ou nem paga, que acontece isso. acontece Acontece muito. Eu demais. fico sabendo das histórias, assim, fico com muita raiva, sabe? A gente recebe mensagens de A Exato. gente tava até comentando mais cedo aqui, tipo, uma pessoa tava recebendo uma certa ajuda de alguém e tinha um salário que era o mínimo. O mínimo era menos que o mínimo, na menos que o verdade. mínimo. E aí, tipo, essa pessoa começou a trabalhar com outra que a gente conhece e a pessoa paga ela normal pelo trampo que ela faz. Você tá ligado? E a gente ficou nessa porra, meio que por dizer que tá ajudando, tava pagando menos que o mínimo, tá ligado? E não tem Não é porquê. justo. Você tá ajudando, tá ajudando. Trampo é trampo. Trampo A é pessoa tá trampo. trabalhando, você tem que pagar. Exato. E por isso que eu sempre falo, eu sei que é ruim, que é chato viver na regra, às vezes tu vai ganhar menos dinheiro no período curto, mas é melhor, porque se a pessoa quiser te trapacear, tu tem onde recorrer. Sim. Tu pode ir no governo e falar, olha, essa pessoa tá querendo me pagar $15 a hora. Tu pode reclamar e a pessoa vai perder a empresa, sabe? Mas se tu também quer dar uma de, eu vou trabalhar mais horas, não sei o que, daí tu não tem como reclamar se a pessoa não te pagar também. Então, por isso que eu digo que planejar é chato, ai, que coisa mais chata. Mas realmente a gente tem que planejar a vinda para outro país e ter uma reservinha ali extra e esperar as coisas acontecerem, que daí com certeza vai ganhar teu visto de trabalho, vai poder trabalhar 100 horas por semana se quiser. Então, a gente, como eu estava falando, o nosso grupo, a nossa comunidade que a gente quer criar é ter pessoas aliadas que podem dar boas informações.
Aí chega uma pessoa que manda uma mensagem pra gente. Ó, eu tô precisando disso aqui, eu não sei como resolver. Eu falo, peraí, a K pode te ajudar. Aí eu Uhum. mando uma mensagem direto pra K, ajuda essa pessoa aqui, ela tá com essa e essa dificuldade. Você falou, Rafa, na hora, tal, tal, tal. Não custa nada pra você, não custa nada pra gente, mas significou muito, talvez, na vida da pessoa que tá precisando daquela ajuda. Vocês conhecem a Rafaela, que mora em Queenstown? Não, Jornalista Rafaela. Não. não. Eu entrevistei ela e foi bem legal, porque ela morava em Invercargill e ela me contou da comunidade brasileira em Invercargill. Eu fiquei assim, meu Deus, eu tô apaixonada. Eles buscam no aeroporto, eles dão coisas, perguntam se a pessoa precisa de alguma coisa. É uma comunidade completamente unida em Invercargill. Eu fiquei apavorada, que Oakland tem muita gente legal, óbvio, mas eu acho que porque é uma cidade maior, a gente vive um pouco mais isolado um do outro. Mas lá a comunidade, como uma cidade pequena, todo mundo se ajuda, assim. Incrível. Esse é o intuito. É. Quem Tipo sabe assim, um pô, dia. tô chegando. Vamos se sabe? inspirar nesse lugar aí. Vamos se inspirar. Vamos esperar em Invercargill, viu? Vamos Galera de Invercargill. Invercargill, vocês, ó. É. Ah, parabéns aí Parabéns, pra hein? galera. Estão jogando duro. Vamos marcar da gente pegar tudo aqui, o podcast, ir lá em Invercargill É. e vai Sim. ficar uma semana lá gravando com a galera Com a galera brasileira de de lá. lá. Ou quem sabe alguém não tem uma quarta, alguma coisa assim, vocês não podem ir pra lá. Não é que legal aí, Sim. deixa aberto. Viu? Eu tenho várias ideias, Pô, já eu comecei gostei aqui. demais. Então Show de deixa bola. aí, ó, não só em Invercargill, mas qualquer lugar da Nova Zelândia. Sim. A gente tá querendo fazer isso, a gente tá querendo ir. Viajar. viajar. Arrumar uma É. garagem pra gente aí, já era. Quem tiver uma garagem aí, fala, ó, pode ficar aqui na minha garagem. monta Deixa nos aqui o comentários que a gente cenário. vai olhar os comentários, galera. Vamos sim. E a gente vai cobrar. Isso aí. Muito obrigado. Bom. Obrigada a muito obrigado vocês, mesmo, gente. mais uma Gostei vez. bastante. Que de vir aqui. legal. Espero ver você de novo aqui. Com certeza. Quem sabe a gente não faz Sim. um podcast louco aí. Sim. vai ser Gostei, show de vamos bola. amadurecer essa ideia. Vamos Mas tá amadurecer. certo de você e a Bruna, hein? Sim, com certeza, vem a aqui gente vai trocar cobrar. E ideia. vocês também têm que aparecer no meu canal. Fechou. Vamos Tá sim. amarrado. Galera, muito obrigado. Esse foi mais um Rota Mais 55 Podcast. Billy, Valeu, esqueci de galera. falar, velho. Falou? Não, esqueci de falar. Fala que é então Billy. Meu amigo Billy, eu sou o Rafael e por trás das câmeras nós temos a nossa diretora de produção, Mestre Catarina. Catarina. Um abraço, um beijo pra vocês.